Caros irmãos, graça e paz, eu gostaria nesse momento de uma serva de Deus, nossa irmã, que eu tenho grande estima, e fez uma pergunta a qual eu já havia gravado um vídeo a respeito do véu e a respeito também do homem usar roupa de mulher e mulher usar roupa de homem. Eu tenho todo o texto aqui que eu posso ler, explicar, mas encontrei aqui, irmãos, na própria internet, um pastor muito antigo. Eu não acredito, eu não sei se ele está vivo ou não, não vou citar o nome dele. Ele vai dar uma explicação a respeito desse texto. Eu poderia falar isso, mas muitas vezes as pessoas, eu tenho percebido que tem pessoas que infelizmente parece que não acreditam naquilo que a gente fala. E ficam nos criticando, porque dizem que nós saímos da congregação, ou que nós saímos de tal lugar e agora ficamos inventando doutrinas novas. Não é nada disso. É vocês que não estão entendendo, infelizmente, então eu tenho que explicar. Embora já fiz um vídeo, porém a nossa irmã pediu com tanto carinho, com tanta comunhão, e eu não teria coragem de negar. Então eu achei aqui uma explicação muito lógica. Eu gostaria que os irmãos... A mesma explicação que eu iria dar, porém eu pensei bem, falei, é melhor eu pegar essa explicação aqui, pelo menos eles vão ver que não só eu que penso desta maneira, ok? Existem outras pessoas que realmente se aprofundaram sobre isso, para entender o que se trata de vestir roupa de homem e vestir roupa de mulher. Mesmo porque hoje existem lojas que vendem calças femininas e calças masculinas. É lógico que se você vai numa igreja, você vai vestir uma roupa que você se sinta mais diante de Deus, no caso, diante do povo, mais tranquila. Isso não quer dizer que você não possa ir com uma calça feminina que não seja tão assim justa, não é? Porque hoje existem calças, irmãos, que sinceramente, eu tenho uma filha que comprou uma calça que parece até que não é calça, tão larga que é. É uma moda que tem aqui. Porém, cada um pensa de um jeito. Nós temos que pensar de acordo à época e de acordo à cultura, porque Paulo estava falando a respeito daquelas igrejas que estavam ali naquela época, mesmo porque naquela época nem existia calça comprida. Então qual seria essa roupa de homem ou roupa de mulher? Então vocês prestem atenção aqui, nosso caro irmão. Eu vou ligar aqui o áudio dele agora. Eu creio que vai dar para vocês entenderem. E novamente depois eu voltarei a outra explicação. Ok? Vamos lá, na comunhão. Pastor, o irmão Juarez pergunta: por que os teólogos não aprovam ou contradizem o que está escrito em Deuteronômio 22:5, que diz: não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Bom, a pergunta que se levanta é: o que era abominação para o Senhor? Nós vamos encontrar nos livros precedentes, por exemplo, esse texto que nós lemos em Levítico 18:22. Nesse capítulo 18, há uma lista de práticas ligadas ao sexo, casamento, que são aquelas que são impróprias, são chamadas de abomináveis. Então a Bíblia previne que deve haver muito cuidado com a prática do homossexualismo. Seja homem ou lesbianismo, mulher. Então a questão no texto deve ser realçada não quanto à roupa em si. A ênfase não está na roupa, mas sim no homem querer se passar por mulher, portar-se como mulher, vestir-se como mulher, agir como mulher e vice-versa, a mulher se fazer como homem.
Então o texto está condenando uma prática que hoje se tornou muito comum e que não deve ser feita. Mas esse texto de 22, versículo 5, é exatamente esse problema que é preciso realçar. Mesmo porque a questão não é saia ou calça, mas sim o homem andar como mulher e a mulher como homem. Ora, nós sabemos que os costumes, eles são periódicos, passageiros. Nunca se pode falar na Bíblia Sagrada, com base na Bíblia Sagrada, em que não se pode usar calça comprida. E muito menos nesse livro de Deuteronômio 22:5. Por quê? Porque não existia calça nem saia nos tempos em que o livro foi escrito. A forma de vestimenta era igual túnica. Só a diferença da túnica do homem para a mulher eram as cores. E a túnica da mulher era feita de cores, enquanto a do homem não, era uma única cor. Então o texto não tem essa conotação que alguns procuram dar, como se fosse a mulher não poder usar calça, e que então está contra o princípio de 22 de Deuteronômio. O assunto maior do texto é com relação àquilo que é abominável. O que é abominável? É o que nós temos que falar. Pastor, então não tem problema usar a calça comprida, até porque existem profissões em que se a mulher for de saia, ela pode ficar exposta, né? Envergonhada. Agora, na casa de Deus, a pessoa deve saber, por exemplo, calça, você vai aonde? Você vai fazer um passeio, vai fazer uma compra, vai passear na cidade, etc. É um lugar que você pode normalmente andar sem qualquer problema. Agora, quanto à casa de Deus, seria melhor o uso do vestido que é comum a todas as mulheres, de modo geral. Por quê? Porque a casa de Deus é um lugar que a gente vai adorar. Isso num ponto de vista pessoal. Mas usar 22 de Deuteronômio 5 como proibição não tem apoio bíblico e o problema é muito pior. É o que Deus chama de abominação. Caros irmãos, também a pedido da nossa irmã, eu confesso que esses vídeos eu já fiz, porém eu fiz com as minhas palavras e agora encontrei aqui um senhor, pastor já há muitos anos, já é muito antigo, e só para que os irmãos tenham noção, porque pode ser que alguém entre aí dizendo que isso aí, esse homem não é da congregação, está falando isso, para vocês que são da congregação, eu quero deixar aqui claro que o saudoso irmão Franciscon congregava com muitos irmãos da Assembleia de Deus, que eu tive a oportunidade, quando estive em Israel, estar na casa da filha de um pastor, que era amicíssimo do irmão Franciscon, ela já é uma senhora bem de idade. O irmão Franciscon visitava a sua casa, inclusive congregava com o pai dessa senhora, já é uma senhora muito idosa, que era pastor da Assembleia de Deus, certo, irmãos? Hoje existem muitas Assembleias de Deus. Quero deixar claro também que existe uma Assembleia de Deus aqui próximo à minha casa, que se os irmãos forem ver, os irmãos ficam espantados de tanta ordem, tanta disciplina. E eu confesso que eu nunca entrei em uma igreja da Assembleia de Deus com tanta organização e bem cristocêntrica. Eu até, inclusive, perguntei ao dirigente, não é, pastor, se eles faziam parte da Igreja do Brasil. Eles falaram, não temos, nós respeitamos, mas nós somos descentralizados. E também nós
Não estamos na federação das igrejas, então nós não recebemos nenhum tipo de ajuda do Estado. E para que os irmãos tenham noção, a congregação cristã no Brasil, ela sim, ela está praticamente ligada com o Estado, porque ela não é política, mas ela obedece todas as formas que o Estado determinou. Inclusive, lhe é cobrado ajuda, vocês nem sabem. A congregação ela cria hospitais em benefício do Estado. A congregação ela tem trabalhos também ligados ao Estado. Basta você, que você nunca participou de reuniões, mas muitas das vezes a congregação doa valores para hospitais que precisam. Isso tudo porque ela também está, inclusive, já na comissão, né, ecumenismo, na federação. Já esta assembleia daqui próximo, eles não recebem nada do Estado. E por incrível que pareça, irmãos, aqui em Portugal, eu não estou aqui desfazendo da congregação, nem falando mal. Quero que os irmãos entendam, estou falando a verdade. Aqui na congregação tem portugueses, sim, tem. Aqui no sul, eu estou no lado sul, não tem muitos. Principalmente aqui onde eu congregava anteriormente, que era na Cova da Piedade, pouco mesmo. Vocês vão congregar ali, quem for, você vai perceber que todos ali, ministério e a maioria são todos brasileiros, todos. Alguns legalizando seus documentos, alguns vieram para trabalho. O cooperador é brasileiro também, até meu conhecido. Ele morava numa região em Santa Catarina. Também o diácono ali também. Estou falando mal deles, por favor. Eu gosto de todos eles, não tenho nada contra eles, nem contra nenhum, nem contra outro. O diácono também é brasileiro, cidade do Paraná. E isso tem muitos aqui, irmão, muitos mesmo. Agora mais para o norte já tem um pouco mais de ancião, que também tem lá suas dificuldades, que não me convém aqui. Então eu posso dizer que existem várias Assembleias de Deus, Ministério Belém, Ministério Madureira, Ministério... enfim, eu não vou citar todos os ministérios para não tomar o tempo. Agora, eu quero colocar aqui, novamente esse senhor, eu não sei se esse senhor ainda é vivo, porque esse vídeo é muito antigo já. Mas eu achei bom, porque só eu falar aqui, as pessoas às vezes podem achar que eu estou inventando. Então esta igreja, Assembleia aqui, é uma igreja tradicional. Infelizmente existem assembleias hoje que não fazem parte da mesma linhagem dessas, ok? Então são assembleias que criam às vezes doutrinas e criam doutrinas que não são bíblicas. Então, e nós não podemos colocar tudo no mesmo saco, porque existem sim outras Assembleias de Deus, porém elas não são ligadas. Já a congregação do Brás, ela é ligada, inclusive ela faz parte de uma federação de igrejas e ela pode controlar do Brás todas as igrejas do exterior e, enfim, até esta igreja que foi comprado o terreno em Roma. Eu não estou aqui acusando, mas eu sei que o Papa Francisco pediu que as igrejas investissem alguma coisa em Roma. E não sei se isso foi uma casualidade, não sei se isso foi uma coincidência. Eu não estou acusando nada, mas a congregação comprou um grande terreno ali próximo ao Coliseu, no Vaticano. Inclusive passa o metrô na frente. E a intenção é transformar ali uma grande igreja para que ali fosse central, vamos dizer aqui, total da Europa, como um Brás. Eu acho muito incógnito isso, porque nós estamos vendo cumprir a palavra e até às vezes eu fico preocupado com os irmãos que colocam seu dinheiro na coleta. O dinheiro não faça o que quiser, o dinheiro é seu, não estou aqui implicando. Porém, observe,
se o Senhor está voltando, irmãos, eu acho que nós deveríamos... Meu pensamento, eu não sou retrógrado. Retrógrado quer dizer que pensa assim muito... Não sou negativista, mas eu penso que não deveria ser uma igreja tão grande num lugar só. Principalmente em países como estes, que tem um crescimento muito grande da Assembleia de Deus italiana, inclusive as irmãs usam véu, da congregação cristã evangélica, também as irmãs usam véu. Não é obrigatório, mas usam, assim como na igreja católica também não é obrigatório. Então, irmãos, eu acredito assim que a congregação ali na Itália tem poucos italianos legítimos mesmo. São filhos, são parentes, e os que são italianos legítimos são muito poucos. Então nós temos que entender que, irmãos, é uma congregação de brasileiros. Eu tive contato com uma irmã, tenho sempre esse contato com a irmã da Noruega, e ela tem um pouco de dificuldade para congregar, agora não sei como está. Eu fazia um culto para eles, também ali na Ilha da Madeira, enfim. E tem lugar que não vai realmente. Estive numa casa que fazia 6 anos, uma senhorinha de 88 anos, fazia 6 anos que o ancião não ia na sua casa. Todavia ele está sempre no Brasil, né, pregando, não vou falar nomes. E hoje esse ancião ocupa um cargo muito superior, aonde ele tomou a frente até do nosso caro irmão Santino, que é um grande homem de Deus. Bom, isso não foi ele que me pediu, quero deixar claro para não prejudicá-lo, ok, irmãos? Vamos então ouvir sobre as heresias da congregação, que não sou eu. Eu não vou gravar, eu poderia falar, mas para que outros não pensem que eu só estou falando mal e não sei o quê, isso que eu estou falando é para o bem de vocês, ok? Vocês não são obrigados a entrar no meu canal para ouvir, ao contrário, quem está falando tem muito conhecimento, mais até do que eu, que já pertenci à congregação cristã no Brasil. Preste atenção. Erros doutrinários da congregação cristã no Brasil. Algumas pessoas de mais idade talvez estranhem essa colocação congregação cristã no Brasil. Por quê? Porque antigamente o título era Congregação Cristã do Brasil. Trocaram então a palavra do para no. Qual é a diferença? A palavra do Brasil significa que eles não tinham irradiação por outros países fora do Brasil. Estavam limitados estritamente ao Brasil. Agora acordaram para a realidade, mudaram o título para no, porque agora já estão envolvidos em países aqui da América do Sul, América Central, e eu não sei se chegou até a Europa, aí não tenho conhecimento, mas aqui, do lado nosso, podemos dizer que sim. Então aí está, irmãos. Você encontra aqui no início uma pergunta: por que crentes de várias denominações tradicionais, às vezes com dezenas de anos ligados às suas igrejas, ao assistir apenas um culto na CCB, abandonam de vez a sua denominação e se unem a essa seita? Por que será? Se unem aceitando o rebatismo nas águas, alegando ainda mais que agora ele possui toda a verdade. Não é constrangedor você ter um irmão na igreja que ele é orientado por uma pessoa dessas e amanhã está vomitando, escarnecendo de tudo que ele cria juntamente conosco? Ele está revoltado contra nós. E agora ele está dizendo: agora encontrei a verdade. E nós sabemos que isso não é realidade. Porque uma característica desse grupo aqui é que eles não evangelizam pessoas descrentes.
Você pode chegar, eu tive esse contato, chegar a um membro desse grupo aí, conversar com ele, indicar, só para testar. Olha, aqui do lado tem uma pessoa que não é crente. Não precisa esperar que ele não vai. Mas se você disser, ali naquela rua, tem um membro da Igreja Assembleia de Deus. Falou em Assembleia de Deus, a ojeriza é tanta que eles vão incontinente levar aquela pessoa para a sua igreja, começar tudo de novo, inclusive pelo batismo. Então, irmãos, aqui está uma situação. Eu espero que não ocorra com nenhum membro da nossa igreja. E por isso temos essa preocupação de orientar. Agora, pode haver pessoas recalcitrantes que a gente não pode forçar. Então, a pergunta que eu levanto de novo: qual é a força de atração da igreja? Dessa igreja? Não há qualquer doutrina genuinamente bíblica que nos levou a agir assim. E por que então? Porque eles têm uma forma de agir em que leva a pessoa a se definir. Qual a força de atração? A pessoa chega a um culto, como nós estamos aqui, vai notar que para iniciar o culto, há uma pessoa responsável pela direção, que vê lá, por exemplo, bancos da frente, lotados de pessoas que são tidas como cooperadores. Se ele está à frente, devia ele entregar a palavra. Mas eles não fazem isso. Eles vão consultar por primeiro: irmão fulano de tal, você está com a palavra? Se ele responder não, pergunta para o segundo: você está com a palavra? Ele pode responder talvez: não. E você está com a palavra? Ah, sim, eu tenho a palavra. Deus me deu uma palavra. E aí, o que faz ele? Abre a Bíblia, em qualquer parte da Bíblia, não leu a Bíblia em casa, não estudou a Bíblia, não tem uma mensagem adequada para apresentar à igreja. É aquilo no vapt-vupt. É como se estivesse praticando um tipo de adivinhação. Põe o dedo nesta página aberta e caiu no versículo X. Então aqui está a palavra. Ora, um mestre, um pastor, um ancião que abre a Bíblia ao acaso e que diz que vai entregar a palavra de Deus, ele não tem conhecimento do que é precedente ao texto que ele localizou, partes que vêm antes, partes que vêm depois do texto. De modo que ele não vai se ater àquilo que ele leu como alimento espiritual. Ele vai fazer um tipo de adivinhação com as pessoas que estão presentes. E como é que eles podem acertar, às vezes, no problema que a pessoa tem? Está aqui. Quando a pessoa vai chegar, ele recebe um papelzinho, como nós temos aí: Congregação Cristã no Brasil, pedido de oração. Então tem várias hipóteses, com um quadro branco para você assinalar com um X o seu problema da noite. O que é que você está passando aí que você precisa de um milagre de Deus? Então tem aqui primeiro, enfermidade, que é uma palavra genérica: eu estou enfermo. Segundo, tribulação: eu vim ao culto hoje porque eu estou meio atribulado. Terceiro, uma causa qualquer que aflige a pessoa, ele coloca aqui, assinalando no quadrinho: viagem, eu vou viajar. E será que esta viagem é aprovada por Deus?
Então, quero pedir oração e quero que Deus me fale pelo profeta se eu devo viajar ou não. Aí assinala aqui, viagem. Mas pode ser que entre também no culto uma pessoa que venha mancando, porque sofreu um acidente. Então, ele assinala aqui no acidente. E, continuando, ela chegou também à igreja e teve um problema em casa. Por exemplo, a esposa discutiu com o esposo, saíram meio indiferentes um para com o outro, estão aí sem conversar, mas por pouco tempo. Aí tem esse negócio de família, então o problema dessa pessoa é família. Tem que haver uma palavra da parte de Deus para a família. E, por fim, testemunhados. A última hipótese. O que é um testemunhado? Testemunhado é uma pessoa que veio de outra igreja, mas só que o que ela aprendeu lá naquela igreja, inclusive o batismo, não tem validade nenhuma. Ela vai ficar dentro da igreja sem direitos e é considerada, então, não um membro nem um irmão. Refere-se a essa pessoa, aquela pessoa lá, aquele é um testemunhado. Não tem compromisso com ninguém. Aí o diácono pega aqueles papeizinhos que ele ajunta, todos eles, separa por título, e aí aquela maçaroca de folhetos é levada para o que está presidindo. Olha, irmão, ele tem tudo na mão, ele sabe a necessidade do auditório que está com ele aí presente. Então, vamos agora adivinhar. O Senhor me revela que dentro desta casa tem aqui um irmão que chegou muito triste, discutiu com a sua esposa, mas meu irmão, o Senhor vai te abençoar, você vai ficar livre desse problema. E o Senhor está me dizendo que aqui chegou uma pessoa que está doente, já foi ao médico, não teve solução, mas o Senhor diz para você que tenha perseverança, que você vai ser curado. E assim, quando a pessoa pergunta em viagem, olha, o Senhor está dizendo para você que você não viaje agora. Espera mais um pouco. Ora, a pessoa não vai viajar, porque viajar sem ser direção de Deus vai causar um acidente aí qualquer, e essa pessoa vai sofrer. Se eu estou sendo avisado para não ir, porque eu estou entendendo e crendo que é Deus que está falando por a boca daquele homem. E assim, todos se sentem satisfeitos e saem do culto dizendo, hoje Deus falou comigo. Porque a pessoa que está na frente não está ensinando a palavra, não está pregando a palavra. Ele está adivinhando a posição das pessoas e nem se lembra de comentar o versículo que ele apontou para ser o tipo de mensagem que seria dado. Então aí está, irmãos. Você sabe o que significa a palavra bibliomancia? Adivinhar com a Bíblia. Então, o que eu vou fazer? Eu quero saber se Deus quer me abençoar hoje. Vou sair de casa. Vou ver o que diz a Bíblia para mim. Aí põe o dedo lá em qualquer versículo da Bíblia e eu interpreto. Por exemplo, eu abri aqui em João capítulo 1, versículo 23, e disse, eu sou a voz do que clamam no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Eu tenho que endireitar meu caminho, porque o Senhor está me falando aqui, antes de sair de casa, que eu tenha cuidado. E essa pessoa vai ficar com esse versículo o dia todo martelando, porque ela está preocupada com aquilo que ela leu. Tudo, irmãos, é isso. Bíblia, enfeite. Bíblia não foi feita para estudar.
E aí cita um texto da Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, quando o apóstolo Paulo faz um paralelo entre os mandamentos da lei, através do decálogo, e a letra e a palavra de Deus, que é orientação agora para os cristãos. Então está lá, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então você não deve ler a Bíblia. Não está lendo aqui que a letra mata? Então não leia a Bíblia. Quanto menos, melhor. E assim a pessoa vai passando o tempo e ela não sabe nada da Bíblia Sagrada. É uma situação precária. Esse crente vai ficar dentro de um ambiente que ele está com a Bíblia na mão. Como encontrei certa vez um moço carregando uma Bíblia, e eu puxei a conversa com ele e disse: onde você está indo? Eu estou indo para a igreja buscar a palavra. Eu disse: mas você que tem lá na mão aí? É a Bíblia. A palavra está aqui com você. Você diz que vai buscar uma palavra, mas ela está aqui na sua mão. Ora, então significa isso, que a Bíblia que está aqui, que é lâmpada para os nossos pés, uma luz para o nosso caminho, não tem validade, é um objeto que você carrega, mas não dá valor. Então, irmãos, nós temos aqui essa colocação, que isso que funciona dentro da igreja. Você, irmão, que tem trabalhado nesse ramo de negócio e que não está indo bem, não se desespere, o Senhor vai dar um jeito, vai arranjar outro tipo de negócio rendoso. E a pessoa, às vezes, está no emprego, ganha pouco, mas é seguro. Abandona aquele emprego na esperança de chegar a outro emprego melhor, e perde um e perde outro. Aqui tem uma irmã que discutiu com seu esposo por causa da arrumação de sua casa, preocupada com cortinas, vasos e flores da sua nova moradia. O Senhor diz que não faça isso. Não deve permitir que as coisas materiais venham perturbar a harmonia do lar. Quer dizer, a pessoa vai ser atingida, aquela que está com problema em casa. Então vai adivinhar. Aí esse grupo de pessoas sai da igreja dizendo: o Senhor falou comigo esta noite. Até mulher, desculpe a colocação, que não procria mais, ela recebe às vezes uma orientação pelo dirigente dizendo que o Senhor preparou, minha irmã, que você vai ganhar um bebê. Ela sabe que não tem mais condições, passou o tempo dela. E ela fica encantada, como eu já vi pessoas prepararem todo o quarto da criança com enfeitezinho de criança. Depois teve que desmanchar tudo porque a criança não veio. Então, irmãos, cuidado. A Bíblia diz: sede simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Não ponha qualquer pessoa em sua casa que você não conhece. Você não sabe com quem está falando e você pode ser enganado. Quando não quiser dizer outra coisa, olha, tem um pastor que pode recebê-lo muito bem. Qual é o endereço? Rua Silva Jardim 503. Você pensa que a testemunha de Jeová, quando bate a sua porta e você pede o endereço dela, ela dá o endereço dela? Ela dá o endereço do salão do reino. Mas não dá nunca o endereço dela, mas ela quer que você dê o seu endereço para ir lá. Então, sede simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Irmãos, vocês observaram? Agora, quanto ao batismo, eu tenho uma posição a qual, conversando com alguns irmãos até muito antigos, me recordo que o saudoso Franciscon, né, ele também não se concordava com o rebatismo. E se vocês quiserem ter alguma informação melhor,
procurem o nosso irmão Itamar, ali do Brasil. É só procurar ali o nosso irmão Itamar, ele é da Assembleia Cristiana, é um dos irmãos que atende lá no Brasil. Eu creio que se você colocar aí no Google, você vai encontrar, ou se você colocar no YouTube, eles também não rebatizam. Também a Assembleia de Deus aqui de Portugal também não rebatiza. Ela considera o batismo, a não ser que a pessoa foi batizado por uma empolgação, ou mesmo porque era criança e foi obrigado a se batizar, certo? Existem isso, conheço casos assim que o pai e a mãe falaram, você tem que batizar e tal, e a criança foi, batizou e obrigada. Então essas pessoas, irmãos, elas sim podem ser rebatizadas, porque o batismo não valeu, porque a força que está no batismo não é o batismo, nem tampouco o misticismo das palavras que são usadas por ele. Se você for batizado, você tem que ser batizado de acordo com a palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo, não é? Que o Senhor Jesus ensinou. Então o correto seria, você crê em Jesus Cristo como seu único e pessoal Salvador, a pessoa vai falar, creio. Então eu, segundo o mandamento de Jesus Cristo, te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele deu um mandamento e nós obedecemos, seguindo a ordem. Então o batismo da congregação, ele é um batismo que também fala de Jesus Cristo. Alguém pode dizer, não, mas ele é quatrinário, porém, aquele quarto nome de Jesus Cristo, você pode entender ele assim, como que quando eles falam, em nome de Jesus Cristo te batizo. Por quê eles falam isso? Porque Jesus Cristo deu a ordem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu compreendo assim, e quando eu batizei, embora eu batizei numa igreja também que era bíblica, e depois eu, como criança, tive que me batizar de novo na congregação, porque eles falaram que meu batismo não tinha valor. Depois que eu conheci a profundidade da congregação e vi que o Franciscon não foi batizado na congregação, aí eu entendi, e depois buscando a história, descobri que realmente ele não foi. Isso é até bom, o nosso caro irmão Itamar Coutinho, ele tem até um livro que explica sobre isso. Se alguém desejar esse livro, até pode entrar em contato com o nosso irmão Itamar Coutinho. É fácil, você entra na internet e coloca lá Assembleia Cristã Itamar Coutinho, logo você vai ver, deixa um recado lá e ele pode até te vender esse livro se tiver, porque assim que saiu já foi tudo esgotado. Ok, irmãos? Vou deixar esse vídeo por aqui e o outro vou explicar a respeito do véu. Deus abençoe, paz e graça.